O bem e o mal, a um clique na palma da sua mão. A sutileza das mídias sociais. É preciso ter discernimento espiritual, maturidade, domínio próprio, temperança e disciplina. Escapa-te por tua vida, a tua salvação, pois um abismo chama outro abismo. O universo online cria uma falsa realidade em que, se o crente não cuidar, acabará trocando o real pelo virtual. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 10 e 23. Não podemos nos amoldar aos padrões deste mundo. As mídias sociais devem ser usadas como ferramenta na expansão do reino de Deus. Aleluia! A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta reflexão prática e objetiva da Escola Bíblica Dominical, classe adultos, pela CPAD, lição 11, a sutileza das mídias sociais. Na contramão do que muitos pensam, as mídias sociais é uma bênção no uso como ferramenta de propagação do reino de Deus. Utilizar as mídias sociais para o bem de forma ética, moral, saudável e equilibrada como ferramenta de interação e comunicação não é pecado. Assim como a carta era o meio de comunicação mais utilizado nos tempos antigos, as mídias sociais se tornaram os canais mais explorados como meios de comunicação na atualidade, com a revolução tecnológica e digital. Logo, as invenções tecnológicas têm como objetivo facilitar o dia a dia das pessoas, principalmente na área profissional, na educação, na indústria, no serviço público, com a desburocratização do sistema, fomentando a economia, agilizando a interação social e serviços online nas plataformas digitais do governo e privada. Tudo isso facilitou a vida do cidadão. No caso das mídias sociais, a finalidade é facilitar a comunicação, tornando a interação mais instantânea. Além disso, outra vantagem que esses canais de última geração trouxeram é a aproximação entre as pessoas que residem em lugares distantes, outros países, outros estados, bem como nos aproximou os irmãos, a igreja, a família, os estudantes e acadêmicos durante os períodos de isolamento social frente à terrível pandemia que aconteceu. No entanto, o problema das mídias se encontra no mau uso dessas ferramentas, que, diga-se de passagem, oportunizam as pessoas a terem um acesso a todo tipo e quaisquer informações e conteúdos 24 horas por dia, sem classificação, sem faixa etária, sem nenhuma restrição. Inclusive conteúdos inapropriados, vulgares e pornográficos. Essa liberdade de acesso pouco vigiada representa um perigo para as famílias, casamentos, principalmente as crianças e adolescentes, bem como os jovens que não são monitorados e acompanhados pelos pais. Também os adultos ociosos, dispersos e viciados nesse mundo virtual. Não tem o domínio próprio e não foi totalmente convertido das obras da carne e anda segundo as concupiscências dos olhos da carne. E quanto a isso, Paulo nos exorta aos Gálatas, dizendo: mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros,
tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Gálatas 5, 15 ao 18. Neste contexto ético-cristão, não cabe ao perfil do cristão, a nova criatura, a exposição das obras da carne em suas redes sociais, ou alimentar as demandas das más conversações, fofocas indiretas, fake news, polarizações diversas e escândalos no dito meio gospel, bem como o exibicionismo doentio na busca de likes e aprovação pessoal. Na era digital, nessa era pós-moderna, somos tentados a pecar, pois com o advento da internet, a velocidade da informação, o site e as mídias sociais deram acesso a um enorme universo como conteúdos seculares, eróticos, séries, filmes impróprios, conversas vulgares, imagem de violências e falsos ensinamentos bíblicos, bem como heresias, inovações litúrgicas que a um clique de qualquer pessoa consegue trafegar nessas redes sociais. E nessas sutilezas o internauta torna-se refém dos seus desejos, escolhas, pois o algoritmo processa todas as suas informações, o seu perfil, mapeia seus acessos e tudo que você vê, consome e assiste no mundo digital, através do seu CPF, e-mail, telefone celular, aplicativos, etc. E cada vez mais você será vítima e escravo dos seus acessos e conteúdos que reiteradas vezes assiste e consome nas mídias sociais. Por esse motivo, a igreja deve manter seus valores e princípios cristãos na proclamação do Evangelho. E os pais devem acompanhar de perto o que os seus filhos estão acessando na web, com quem estão conversando e compartilhando informações, inclusive por meio das mídias sociais. Tais mecanismos são sutilezas de Satanás para corromper os bons costumes e distanciar os crentes dos valores morais pautados na palavra de Deus. O apóstolo Paulo alerta: e não vivam conforme os padrões, o molde, a forma desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12 e 2. Aleluia. A maturidade, sabedoria, discernimento espiritual e vigilância é imprescindível, pois é difícil se privar completamente das mídias sociais. Haja vista que estes são os meios de comunicação mais utilizados nessa era moderna e digital, tanto na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, em todos os espaços da sociedade. Ignorar esse fato social é quase o mesmo que se isolar da vida em sociedade. Mas, mais uma vez, o apóstolo Paulo exorta com outra referência bíblica similar, dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6 e 12. Aleluia. Contudo,
Outro aspecto importante que vale a pena destacar é o excesso de exposições nas mídias sociais. Esse fenômeno já tem sido alvo de pesquisas por especialistas que estão analisando os efeitos maléficos que a exposição demasiada da imagem pessoal causa no psicológico. Além de se tornar uma obsessão, um culto ao corpo, à imagem, o excesso de exposição pode resultar em vários problemas de autoestima e até mesmo depressão. Sendo assim, cabe ao cristão vigiar e fazer o uso prudente das mídias sociais, para que não se torne presa fácil das sutilezas de Satanás. O apóstolo Paulo exorta, dizendo: não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passarão da morte para a vida, ofereceram a si mesmos a Deus e ofereceram os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6, 12 ao 14. Por fim, o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador quanto ao controle, limites, classificação e disciplina. Em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como deve fazer o uso de mídias sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, entre outros, bem como se prevenir, usar com segurança, tentar se blindar contra os ataques de hacker, clonagem de perfil, entre outros golpes virtuais que podem causar danos à sua reputação moral, espiritual e perdas financeiras. O autor da lição, o pastor José Gonçalves, destaca que a igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo, Lucas 4 e 9. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos para que esse fim seja alcançado, e muitos seguem personalidades, comportamentos duvidosos, quer seja celebridade do mundo artístico, quer seja jogadores e cantores famosos. No entanto, estes imploram por seguidores e likes. Estes desesperadamente procuram lacrar ou causar, agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Mateus 4 e 9. Que oremos e vigiemos para que usamos as redes sociais como um verdadeiro cristão, sendo luz do mundo e sal da terra, em prol da expansão do reino de Deus, pois Ele nos vê a qualquer momento e instante, e o seu Espírito, o Espírito Santo, nos sonda. Então Paulo
nos exorta dizendo: tudo o que fizerdes é para a glória e honra de Deus. Aleluia. O meu muito obrigado pela sua atenção e que Deus vos abençoe.